Bom dia a todos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do último estudo que nós fizemos. Ah, você não conferiu? Dá um pulo lá. É um panorama sobre o livro de Gênesis. Você vai gostar. Bom, antes de mais nada, eu vou te convidar a clicar no botão do like, se inscreve no nosso canal e ativa também o sininho, porque assim você vai receber a notificação todas as vezes que nós colocarmos material novo aqui, tudo bem? Antes de mais nada, roda a vinheta, editor. Pessoal, vamos lá. Antes de eu começar a responder as perguntas, deixa eu esclarecer uma coisa. O estudo da Bíblia, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, ele não é um estudo exato. Ele depende de uma linhagem teológica, ele depende de conceitos históricos, depende de alguns fatores, tá? Então, caso eu fale alguma coisa na resposta que não esteja dentro da linhagem teológica que você está acostumado, fica chateado comigo não, tudo bem? Então vamos lá. Érica, lê para a gente a primeira pergunta, por favor. A primeira pergunta é se no princípio os parentes casavam entre si. Sim, boa pergunta. Bom, naturalmente sim, naturalmente sim. A Bíblia até vai relatar isso um pouco mais à frente, tá? No caso de Ló, ela vai relatar um pouco isso lá na frente. Mas entre Adão e Eva, por exemplo, não tinha muito para onde correr, porque só tinha os dois e eles começaram a criar uma geração ali. Então, no princípio, não tinha como fugir de um casamento entre um grau parentesco muito próximo. Exemplo, entre irmãos, por exemplo. Creio até que entre pais e filhos, tá? Tenha rolado o casamento entre eles também, tá? Naquela época o casamento não era um casamento como nós temos hoje, né? Cerimonial e tal. A partir do momento que um homem se deitava com a mulher, ali já era concebido o ato do casamento, tudo bem? Próxima pergunta, Érica, por favor. A segunda pergunta tem relação com a primeira, porque se eles casavam entre si, isso não poderia gerar algum problema genético? Se isso poderia gerar algum problema genético. Olha, sim, sim. Mas hoje, por exemplo, a ciência, o que ela diz? O casamento entre primos próximos, por exemplo, até em casamento entre irmãos, apesar de lá na frente a Bíblia também ela vai abominar isso, o casamento entre irmãos, entre pais e filhos, por exemplo. Mas hoje não é 100% garantido que essa criança vá nascer com alguma deformidade genética. Naquela época eu creio que já existia alguma deformidade genética, mas não em toda a relação. Tanto que a humanidade ela desenvolveu a partir dali. Deveria existir alguma deformidade sim, mas enfim, a Bíblia não relata e eu também não posso dar certeza se existiu ou não. Tá ok? Vamos lá, Érica, próximo, por favor. A pergunta de agora é bem interessante. Por que Deus preservou apenas algumas espécies na Arca de Noé? Por que Deus preservou algumas espécies na Arca de Noé e outras não, né? Por exemplo. Exemplo, os peixes. Os peixes, a Bíblia não relata que Noé colocou na arca, né? Os animais marinhos, né? E quando a gente pergunta isso, se todos os animais eles foram para a arca, a gente subentende-se que todos os animais que hoje existem foram os animais que estavam na arca, né? Creio que seria essa a pergunta. Mas os peixes, por exemplo, eles não foram para a arca. Tá, eu não vou responder diretamente agora, porque esse é um tema que dá um estudo dedicado a esse tema. É um tema bem interessante, vocês podem me cobrar. Nós vamos voltar com um estudo só para falar dos animais e a Arca de Noé. Tudo bem? Vamos para a próxima, Érica, por favor. Agora a pergunta é: quem eram os homens que se relacionavam com as filhas de Caim? Como eu disse lá no início, antes de a gente falar desse tema, a gente precisa entender um pouco sobre a genealogia. Lá em Gênesis 5:4, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Até que nesse versículo ele vai apontar para 7. Num casal que tivesse filhos, o primogênito seria somente o primeiro homem nascido naquela família.
Se antes do primeiro filho homem tivesse nascido 5 mulheres, por exemplo, o primeiro filho, o primogênito daquela família, seria o filho homem. Claro, gente, está lembrando que está falando de uma sociedade completamente patriarcal, baseada em cima do pai, né, em cima do homem. Então, nesse caso, quando a Bíblia fala de Caim e Abel, ela não relata se tiveram filhas e filhos antes do acontecimento de Caim e Abel, certo? E quando ele fala que teve filhos e filhas, você vai perceber que a linhagem do primogênito, ou a linhagem da pessoa que vai entrar na história, é justamente aquela pessoa que tem um marco principal na história. A Bíblia ela acaba não fazendo uma referência a todas as pessoas que nasceram daquele casal, por exemplo. Então é muito certo que a Bíblia ela não fala de todos os filhos de Caim e de Abel. Eles começam, a Bíblia ela não fala de todos os filhos de Adão e Eva. Ela vai relacionar alguns filhos que são importantes para a história, os outros filhos não. Então é muito provável que os filhos e filhas que se relacionaram com os descendentes de Caim foram também da descendência de Adão e Eva. Claro, isso é uma linhagem teológica. Existe uma outra linhagem teológica que ela diz o seguinte, que quando Eva cai no pecado e Deus fala para ela que a partir de agora ela teria filhos com dor, nós podemos perceber isso na passagem de Gênesis. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Existe uma linhagem teológica que diz o seguinte, que ela teve filho antes da queda. Tem outra linhagem teológica que diz que não, que ela não teve filho antes da queda. Mas uma coisa é fato, a Bíblia fala que Deus fala com Eva que a partir de agora terá filhos com dor. Então, muito provavelmente, ali já existia mais pessoas. Então, nós precisamos atentar na seguinte fala. Acompanhe comigo aqui em Gênesis 4,14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Essa passagem é Caim falando com Deus. Então ele diz, quem me encontrar me matará. Então já é nítido que já existia mais pessoas para o lugar para onde ele fugiu, que era a terra de errantes. Tudo bem? Acompanhe comigo também em Gênesis 14:15. Olha o que diz. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. Quem quer que encontrasse, já está nos sinalizando que já existiam mais pessoas para onde Caim fugiu. Então, naturalmente, os homens e as mulheres que se relacionavam com a família de Caim, naturalmente, era a descendência de Adão e Eva. Tudo bem? Essa pergunta aqui é se os dinossauros já existiram. Bem, hoje com a paleontologia, nós não podemos dizer que os animais, que os dinossauros não existiram. Eles existiram. A paleontologia está aí para provar isso. A questão é se a gente vai conseguir colocar os dinossauros dentro da Bíblia. A Bíblia ela vai falar, no começo de Gênesis, que existiam diversas feras, né, diversos animais gigantescos, répteis. E os dinossauros eram os répteis. Então eu creio que a Bíblia ela não se dedicou numa história para os dinossauros porque não era relevante ali para a história. Mas assim como existiam também outros animais naquela época, tá? Então sim, eu creio que existiu sim os dinossauros e a Bíblia relata lá com um dos grandes répteis, tá bom? Érica, próxima pergunta, por favor. Lá vai então a próxima pergunta. Os animais falavam no Éden? Bem, vamos lá. Se os animais falavam no Éden. Certamente essa narrativa ela está apontando para quando Eva falou com a serpente. Alguns se perguntam, mas por que Eva não se assustou quando falou com a serpente, quando a serpente falou com ela? Deus falava com um homem, por exemplo. Ela não deveria se assustar por conta disso. Mas nós precisamos nos fixar que ali naquele momento não era a serpente falando, mas sim Satanás.
era um diálogo entre a mulher e Satanás. Nós podemos perceber isso lá em Apocalipse, quando Deus vai falar que ele fala da antiga serpente. Ele está se relacionando justamente a serpente que estava no paraíso lá, que dialogou com Eva, tá? Então, assim, essa linha teológica, ela crê que os animais não falavam. Ali foi exclusivamente a manifestação do diabo falando com Eva através da serpente. Tudo bem? Essa pergunta agora foi feita por meu amigo Robson. Robson, um abraço, cara. Valeu pela pergunta. O Robson perguntou o que é o Pentateuco. Eu falei do Pentateuco no começo do nosso último estudo, para fazer a introdução para o livro de Gênesis, por exemplo. Robson, o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Ou da Torá também. Então, Penta são os 5, né? Os 5 pergaminhos, os 5 livros. Então, a gente vai ter na Bíblia o Pentateuco, são os 5 livros da Bíblia, e na Torá nós também teremos esses 5 livros, né? A Torá, para quem não sabe, seria a Bíblia dos judeus. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros, o Penta, tá ok? Espero que tenha esclarecido a pergunta de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e dessas respostas. Caso você não tenha concordado com algum argumento aqui colocado, não tem problema, coloque aí nos comentários. Vamos dialogar sobre isso. É muito importante a gente trocar essa ideia e trocar essas informações. Afinal de contas, como eu falei no início, o estudo da Bíblia ele não é uma ciência exata. A gente necessita de alguns fatos históricos, alguns conceitos, estudar algumas linhas teológicas, mas o que há de importante no estudo da Bíblia é que ela possa nos trazer crescimento de vida e que ela possa nos trazer crescimento de entendimento da palavra de Deus. Tudo bem? Agora eu vou pedir para você abaixar sua cabeça, eu quero fazer uma oração pela sua vida e que o Senhor possa me iluminar e te iluminar a continuar a buscar mais, a conhecer dele e continuar também a crescer em graça e crescer em sabedoria. Amém? Baixe sua cabeça. Eterno Pai, Santo Deus, nós estamos aqui nessa manhã, nós glorificamos, ó Deus, pela capacidade que Tu nos dá de intelecto, pela capacidade que Tu nos dá de raciocínio, Pai, pelo esse momento que Tu nos dá aqui, Pai, buscando a Tua palavra, Pai, buscando mais a sabedoria, Pai, em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Venha estando com cada uma dessas pessoas que estão aqui assistindo, Pai. Venha estando comigo, Pai, abrindo minha mente, Pai. Vai tocando, Pai, no coração de cada pessoa, Pai, que está recebendo esse estudo, Pai, e que ela venha fazer morada, Pai. Que a Tua palavra venha fazer morada no coração de cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. É a oração que nós te pedimos nessa manhã, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, querido. Até a próxima.